Boa noite, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Espero que o seu domingo tenha sido um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos como igreja para celebrar o nome de Jesus. A nossa razão maior de existir, a nossa razão maior de servir. Então nós estamos aqui por causa dele e também para glorificar o nome dele. Lembrando, você não está aqui apenas para assistir o culto, mas você está aqui para prestar culto ao Senhor. Então que nesse momento seja um tempo onde você, juntamente com a sua família, vai separar esse tempo para adorar ao nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo domingo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado as condições de, ainda que remotamente, nos reunirmos como igreja. Muito obrigado pelas famílias reunidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Muito obrigado porque nós estamos aqui para celebrar a vitória de Jesus e a nossa vitória sobre a morte, a nossa vitória, Senhor, sobre o pecado, a nossa vitória, Senhor, sobre as mazelas que às vezes querem nos prender. Muito obrigado porque hoje nós estamos mais uma vez aqui para celebrar a Jesus vitorioso, glorioso, Senhor, aquele que está acima de todas as coisas e no qual todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Esse é Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, a quem nós adoramos nessa noite. Nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito fale ao nosso coração, através de tudo aquilo, Senhor, que vai acontecer nesse culto, e que o Senhor receba esse culto como algo agradável ao Senhor. É isso que eu oro, pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que diz que me adora, mas não está
é a nossa canção. Vou ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado
Nós vamos agora, queridos, passar para o nosso tempo de gratidão. Falei pela manhã sobre a questão do serviço ministerial. Toda vez que nós ofertamos, toda vez que nós entregamos ao Senhor as nossas ofertas, nós estamos fazendo um serviço ministerial. E agora eu quero lembrar a você de um texto que eu gosto demais, que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Uma das coisas que é maravilhosa, é podermos honrar ao Senhor com os nossos recursos. E os recursos são físicos, os recursos são materiais, os recursos são espirituais, os recursos estão nas nossas mãos. É bem verdade que agora nós temos vivido um tempo com muito temor pela falta de recursos, mas lembre-se que graças a Deus o pão nosso não tem faltado. Se não tem faltado na sua casa, dê graças a Deus por isso. Honre ao Senhor, fazendo desse momento um tempo de gratidão a Deus, por aquilo que Deus já tem derramado na sua vida, no meio da sua família. Que seja um tempo de honrar ao Senhor. Nós vamos ouvir uma canção, você vai ter a oportunidade agora de, através do aplicativo, se você desejar, fazer uma transferência bancária, se assim houver prontidão em seu coração. Ou talvez já vai aparecer a conta, você vai poder anotar e durante a semana fazer um depósito bancário, conforme as contas que aparecerem aí. Mas você também, nessa hora, é um tempo de você na sua casa, agradecer junto com a sua família por tudo aquilo que Deus já tem feito por você. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele
Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? É uma honra para mim poder estar aqui mais uma vez. Recebi o convite do nosso pastorzão de estar trazendo a mensagem para a nossa igreja nessa noite e poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus com vocês. Antes de tudo, eu queria orar para a gente começar esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que temos aprendido da Tua parte já nesse dia, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, tem providenciado aquilo que se faz necessário para nós. E te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Que a Tua palavra seja pregada, mesmo com as minhas limitações e defeitos. Que a Tua igreja, o Teu corpo vivo seja edificado para a glória do Teu nome e para o nosso bem. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, antes de tudo, deixa eu fazer um merchan aqui, uma propaganda rapidinho. A nossa juventude está com um evento muito maneiro, uma web conferência. A gente já teve o primeiro encontro ontem, no sábado. A gente vai ter, nessa quinta-feira agora, um debate sobre a mensagem que foi pregada nesse sábado. E no próximo sábado, a gente vai ter mais um encontro. Então, explicando mais ou menos para vocês o que seria essa web conferência, são mensagens pregadas de um pastor chamado Jonas Madureira. E depois dessas mensagens a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui com alguns convidados interessantes para aprofundar o teor dessas mensagens. Então, você que estiver interessado e porventura perdeu o primeiro encontro, o segundo encontro, dia 18, no próximo sábado, vai estar aí disponível para vocês às 15 horas, tá bom? Outra coisa que eu queria falar antes de começar a mensagem, queria indicar um livro para vocês. Esse livrinho aqui, ó, muito bom, Em Busca de Deus, A.W. Tozer, um livro excelente, já li algumas vezes. Para você que busca algo para ler nessa quarentena, essa é uma sugestão muito interessante de livro. Um livro devocional muito bom, e muito do que vocês vão ver nessa mensagem de hoje está relacionado e foi extraído desse livro aqui. Então, Em Busca de Deus, A.W. Tozer, um livro muito bom para vocês. Enfim, abra sua Bíblia lá em Jó, no último capítulo 42, o versículo 5. Jó 42, verso 5. Faço a leitura aqui na minha versão, que é a revista e atualizada, João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte texto: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa experiência de Jó é a experiência fundamental da vida cristã e da vida com Deus. Conhecer a Deus. Jó passou uma vida inteira sem conhecer a Deus e chega no final do livro de Jó e ele diz: Eu te conhecia de ouvir falar e hoje eu te vejo. Hoje meus olhos te veem. E é nessa experiência de Jó que eu quero caminhar um pouco hoje. O interessante é que Jó, já no começo do livro, é retratado como um homem temente que busca Deus e se desvia do mal. Mas só no final do livro é que Jó diz: olha só, hoje os meus olhos te veem, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Porque a gente aprende ao ler a Bíblia que acreditar nas coisas, simplesmente acreditar nas doutrinas corretas acerca de Deus, não é o suficiente. Então, não é suficiente para você que frequenta os cultos e se diz cristão, simplesmente acreditar nas doutrinas, acreditar na justificação pela fé, na glorificação, na santificação, na redenção, na justificação. É preciso algo mais. É preciso, para que uma pessoa tenha um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, é preciso, para que a pessoa conheça a Deus, algo mais do que acreditar pura e simplesmente com a mente em algumas verdades ou inverdades. É preciso que as pessoas tenham experiências
pessoais com Deus. É preciso que cada um tenha uma experiência pessoal com Deus. Esse é o marco zero, é o início da caminhada cristã. É a experiência pessoal que começa essa caminhada cristã. Então, quando a gente se depara com Jó, e ele diz que hoje ele conhece a Deus, de fato o que ele está dizendo é que nesse momento ele teve a experiência de encontrar a Deus. E nós buscamos a Deus porque ele plantou em nós um anseio, uma falta, um vazio. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus plantou no coração do homem a eternidade. Então, o ser humano, ele é desejoso, ele anseia por algo a mais, ele anseia por algo além daquilo que ele pode tatear, ele anseia por algo que vá além daquilo que ele vê. E esse anseio, na verdade, é a eternidade plantada em nós. Esse anseio, na verdade, é aquilo que Deus nos deu de uma pequena amostra daquilo que poderíamos ter. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja que viveu entre os séculos IV e V da era cristã, ali na Idade Média, ele no livro Confissões, logo na primeira página, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: Tu me formaste para ti mesmo, e o nosso coração se inquieta até encontrar descanso em ti. Agostinho está dizendo justamente isso, que o ser humano é formado para Deus e nada no mundo, a não ser Deus, pode completar esse anseio humano por algo a mais e por algo além. A experiência fundante do ser humano, então, é buscar a Deus. O ser humano vive em busca de Deus, ou pelo menos deveria viver em busca de Deus. O problema é que muito da nossa lógica cristã não funciona mais dessa forma. Muitas igrejas, por exemplo, trabalham no sentido de levar o cristão a aceitar a Cristo. Se bem que esse termo não é achado na Bíblia, é aceitar Jesus. Nós somos aceitos por Jesus e não o aceitamos, né? Mas a experiência hoje é estimulada, é feita, a ideia hoje é levar o cristão a conhecer, a aceitar Jesus, e aí no momento ele ouve uma pregação, levanta a mão, e a partir dali ele teve um encontro com Deus, e ele está salvo, e é isso aí, e acabou a experiência cristã. O que na verdade não tem nada a ver com o evangelho, porque quando ele tem esse primeiro encontro com Deus, quando ele tem esse vislumbre da glória de Deus, é aí na verdade que começa a experiência de verdade do cristão. É aí que começa o verdadeiro encontro com Deus. Ter encontrado a Deus e ainda buscá-lo é o paradoxo do amor da alma. Ou seja, nós não devemos pensar que por ter encontrado a Deus, essa frase é de Tozer, desse livro que eu indiquei, nós não devemos pensar que por ter encontrado a Deus, não precisamos mais buscá-lo. Na verdade, é justamente o contrário. Nós encontramos a Deus e continuaremos a buscá-lo mais e mais. Deus é infinito e nem a eternidade da eternidade da eternidade será capaz de nos mostrar a totalidade de Deus. Nós viveremos a eternidade com Deus e ainda assim não teremos como conhecê-lo totalmente, porque Deus é infinitamente superior em honra, em glória, em majestade, e toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. E a gente vai buscando, então, conhecer a Deus na nossa caminhada. E quando a gente vai buscando, a gente lê a Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia, a gente encontra a criação. Deus cria os céus, a terra, faz a separação entre os céus e a terra, cria os animais e, por último, cria o ser humano. E ele diz para o ser humano: domine sobre tudo. Ou seja, tudo que Deus cria antes do ser humano é criado para o seu proveito. E todas essas coisas têm um lugar especial na vida do ser humano. Mas há no coração do ser humano um lugar específico, especial, um trono que só pode ser habitado por uma pessoa, que é Deus. E aí a gente vai continuando a ler o livro de Gênesis e chega em Gênesis 3.
e a gente descobre que o homem se rebela contra Deus. O homem peca e se afasta de Deus. A partir do momento em que o homem se afasta de Deus, todas essas coisas que antes eram secundárias e criadas para o seu proveito, agora começam aos poucos a tomar o lugar do próprio Deus. E o homem, então, vira uma bagunça. Porque tudo aquilo que não é Deus vai ocupando o lugar de Deus, o que nós hoje chamamos de idolatria. Idolatria nada mais é do que um falso Deus no lugar do verdadeiro Deus. Adorar a Deus, o oposto da incredulidade, o oposto da fé não é a incredulidade. O oposto da fé é a idolatria. Porque todo mundo tem fé em alguma coisa. A questão é em que nós temos fé. Então, a partir do momento em que o homem peca, todas essas coisas que eram secundárias vão tomando o lugar de Deus e Deus vai saindo do centro do coração humano. E essa é, na verdade, a causa de todas as misérias humanas. É o deslocamento na nossa relação com Deus. A partir do momento em que o homem tira Deus do centro, todo o resto vai para lugares errados. E essa relação ela fica completamente conturbada e o ser humano se perde por completo, não só de Deus, mas também de si mesmo. E qual é a primeira reação do homem quando ele percebe que se distanciou de Deus e que pecou contra Deus? O homem foge da presença de Deus. Adão, quando ouve Deus chamá-lo, foge da presença e tenta se ocultar da presença de Deus. E aqui é importante a gente fazer uma distinção entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Por quê? A onipresença de Deus é um atributo necessário à divindade de Deus. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. A presença manifesta de Deus é uma coisa completamente diferente. Vou tentar explicar. A onipresença de Deus quer dizer que Deus está em todos os lugares. A presença manifesta de Deus é a manifestação enfática, concreta da presença de Deus naquele lugar. Então, quando a gente entende o distanciamento ou a proximidade de Deus, nós não podemos entender isso em relação a espaço. Você aí na sua casa está tão próximo de Deus quanto eu aqui na igreja. Em relação a espaço, em termos de espaço. Você e eu estamos tão perto de Deus quanto o outro. Agora, em relação à comunhão, à intimidade, a relacionamento, uns estão mais perto, outros estão mais longe. Porque alguns buscam essa presença manifesta de Deus. Então, quando a gente diz e a gente fala sobre entrar na presença de Deus, na verdade não é estar simplesmente na onipresença de Deus. Na verdade, é buscar, anseiar e entrar nessa presença manifesta de Deus, essa presença concreta de Deus, aquilo que alguns chamam de teofania. E Deus vai revelando e mostrando a sua presença ao longo da Bíblia. Ele se revela primeiro aos patriarcas e depois a Moisés e ao povo judeu. E no Antigo Testamento, aos poucos Deus vai mostrando e separando lugares específicos em que a sua presença era de fato manifesta. Primeiro no tabernáculo e depois de muitos anos lá com Salomão, Salomão constrói um templo. E nesse templo havia um lugar chamado o Santo dos Santos. E era nesse lugar em que habitava de fato a presença manifesta de Deus, no Santo dos Santos. Esse lugar que ficava na parte interior do templo era separado da parte exterior do templo por um véu. Esse véu separava o Santo dos Santos da parte exterior do templo. E dentro do Santo dos Santos habitava, de fato, a presença manifesta de Deus. O que acontece quando Jesus morre? O véu é rasgado de cima a baixo. O que quer dizer que a presença de Deus, a partir de agora, o véu rasgado de cima a baixo, quer dizer que Deus foi quem rasgou o véu. Então, a presença de Deus, a partir de agora, é possível, acessível e oferecida a todos os homens. Não pura e simplesmente está no Santo dos Santos, acessível apenas a um sumo sacerdote uma vez ao ano. A presença de Deus agora é acessível a todos os cristãos.
Todos nós podemos e devemos estar diante da presença manifesta de Deus constantemente. O problema é que nós fugimos dela muitas vezes, assim como Adão, nós fugimos dela. E a obra da redenção, a obra de Deus na redenção, é justamente nos devolver a presença de Deus. O homem, quando se rebela contra Deus, sai da presença de Deus. Deus, então, vem de encontro ao homem. Essa é a diferença do Evangelho. Todas as outras religiões mostram o homem indo em direção a Deus. O Evangelho, na verdade, mostra Deus vindo em direção ao homem. Então o Evangelho vem nos dizer que nós nos afastamos e fugimos dessa presença manifesta de Deus, mas Deus quer se relacionar conosco e nos chama novamente a essa presença. Então a obra redentora de Deus, a obra de Deus na redenção, tem o objetivo justamente de desfazer os efeitos do pecado e nos devolver a comunhão e a presença de Deus. Então, quando Deus nos redime, na verdade, o que Ele quer é tirar todas essas coisas que, na verdade, são ídolos e que ocupavam o lugar central de Deus e colocar novamente Deus no centro dos nossos corações. Essa é a ideia, essa é a obra que Deus quer trazer e fazer em nós. Jesus nos revela um Deus pessoal, a quem nós devemos chamar não só de Deus, mas de Pai. E esse Deus nos chama a um relacionamento vivo e verdadeiro com Ele. Só se conhece a Deus estando na sua presença. O relacionamento com Deus só é possível quando estamos diante da presença de Deus. Ninguém se relaciona com Deus pura e simplesmente, como eu disse, acreditando em coisas acerca de Deus. A gente se relaciona com Deus tendo experiências reais com Deus, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. Então, você não diz, por exemplo, que conhece uma pessoa no primeiro encontro. Você teve um encontro com a pessoa e já pode dizer que conhece a pessoa? Você conversa com a pessoa um dia e pode dizer que já conhece a pessoa? Claro que não. Para que você conheça intimamente uma pessoa, é necessário que você tenha vários encontros com essa pessoa. É necessário que você esteja junto com ela por bastante tempo, que você caminhe e ande junto com essa pessoa. Na verdade, com Deus não é diferente. Nós precisamos e devemos andar constantemente na presença de Deus e buscando a presença de Deus. O interessante é que quando a gente está diante dessa presença de Deus, a gente enxerga duas coisas. Primeiro, a gente enxerga Deus e segundo, nós enxergamos a nós mesmos. Quando nós enxergamos Deus, a Bíblia nos revela um Deus que é transcendente, ou seja, Ele está acima de todas as coisas. É um Deus infinitamente maior do que tudo aquilo que nós conhecemos. Salomão, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 27, ele vai dizer: porventura pode Deus habitar nesse templo que eu criei? Nem os céus podem contê-lo. Na verdade, nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Então é um Deus que está infinitamente acima de tudo. Mas ao mesmo tempo é um Deus imanente, que está em tudo e em todo tempo. Davi, lá no Salmo 139, ele vai dizer o seguinte, uma oração a Deus. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Nós aprendemos então que Deus não apenas está acima de tudo, como um Deus distante, indiferente, que criou a todos e deixa que todos vivam por sua conta e risco. Mas, na verdade, Deus também está em tudo e busca se relacionar conosco. E nós percebemos, então, a glória de Deus em tudo isso. E quando nós percebemos a glória de Deus, nós percebemos também a nossa pequenez. O ser humano percebe, então, que, de fato, é pó. E do pó veio e ao pó tornará. E que perto de Deus o ser humano nada é. Que é o homem, para que o Senhor se lembre dele. Então, o homem, quando encontra com Deus, na verdade, a primeira reação que ele tem ao entrar na presença de Deus é se prostrar diante de Deus e se humilhar e buscar esvaziar-se diante de Deus.
Mas ao contrário do que muitos pensam, o homem não perde a dignidade ao se esvaziar em função de seu Deus. Antes, encontra seu lugar certo de alta honra, como alguém feito à imagem do seu Criador. Na verdade, humilhar-se diante de Deus não esvazia a dignidade do homem. Muito pelo contrário, dá a verdadeira dignidade do homem. O verdadeiro lugar do homem é diante de Deus, prostrado e humilhado diante de Deus. Tendo dito isso, quero deixar algumas dicas bem práticas para a gente poder buscar a presença de Deus. Isso vai ser muito importante para nós, principalmente nesse tempo de quarentena, porque a quarentena é bem propícia para que nós trabalhemos as nossas afeições por Deus. Nós muitas vezes não conseguimos, nessa quarentena, estar em comunhão fisicamente uns com os outros, então nós devemos trabalhar as nossas afeições por Deus. E a primeira dica bem prática que eu quero deixar é bem simples e nada nova. Leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia com avidez, com assiduidade. Leia a Bíblia com vontade. Não leia a Bíblia como uma obrigação religiosa. Não leia a Bíblia como algo que você deve fazer. Uma vez eu estava assistindo uma mensagem de um pregador chamado Ângelo Basso. Ele disse o seguinte, que um dos motivos principais porque muitos saem ou abandonam o cristianismo é que, na verdade, ele se tornou mais uma obrigação na vida dessas pessoas. Então, a pessoa tem que estudar, tem que trabalhar e ir para a igreja, e ler a Bíblia, e fazer aquilo outro. Então, a pessoa tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar e orar, e participar dos eventos da igreja, e ir para o retiro. Então, a gente erra e a gente se equivoca quando a gente não encontra prazer nas coisas de Deus. Muitos dizem, ele fala nessa pregação, que muitos pastores, quando tiram férias, na verdade, não querem nem saber de estudar a Bíblia, de ler Bíblia, porque estão de férias. O que, na verdade, é muito contraditório, porque ler, estudar a Bíblia e orar e falar com Deus, na verdade, deveria ser algo que remete ao descanso, e não algo que remete a uma obrigação. Então, leia a Bíblia não como quem tem uma obrigação religiosa. Leia a Bíblia como quem, de fato, quer ler a Bíblia e quer estar em comunhão na presença de Deus. Procure ler livros que te edificam. Procure a Bíblia, tente se esforçar um pouco mais. Não leia um capítulo, 2 capítulos. Tenta ir um pouco além. Caminha um pouco mais. Começa a ler um pouco mais a Bíblia. Vai lendo, vai se esforçando nesse sentido. Mas vai caminhando sempre na dependência de Deus. A segunda dica prática que eu queria deixar é aquela que Paulo deixa aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Para que nós estejamos constantemente na presença de Deus, é preciso que nós estejamos falando diretamente com Deus e ouvindo diretamente de Deus. Porque orar não é simplesmente falar com Deus. Orar é também ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Então, esteja em constante oração. Se eu não me engano, foi o Billy Graham que disse que as redes sociais, elas vão ser de grande importância no dia do juízo, porque elas vão provar para a gente quanto tempo nós tínhamos e desperdiçamos nelas. Então, nessa quarentena, com certeza você tem muito tempo. Você tem muito tempo, assim como eu tenho. E isso revela muitas coisas. Isso revela, na verdade, que nós desejamos muito pouco estar na presença de Deus. Porque se nós, de fato, desejássemos estar constantemente na presença de Deus, essa seria a nossa prioridade todos os dias. Nós faríamos isso todos os dias e buscaríamos essa presença todos os dias. E a nossa prioridade não estaria, por exemplo, em maratonar uma série, em assistir um filme. Não estou dizendo que isso é errado. A questão aqui é a prioridade. O que vem em primeiro lugar na sua vida é a presença de Deus?
Ou é todo o resto e a presença de Deus fica para o final, ou como uma obrigação religiosa? Então, orem sem cessar, oremos sem cessar. A terceira dica bem prática que eu quero deixar é: ouça músicas que voltem as suas afeições para Deus. Isso é muito interessante porque a gente está numa época de muitas lives de artistas famosos. E muita gente sofrendo sem motivo porque houve um cantor que canta música de sofrimento e aí não tem nada para sofrer e sofre. Então imagina só se fosse o efeito contrário. Você ouvindo músicas que te inspirassem a buscar a presença de Deus e se sentisse animado, empolgado, entusiasmado com essa novidade de vida. Busque ouvir músicas, busque referências cristãs, busque músicas que de fato te aproximem de Deus. Não dê ouvidos, na verdade, a coisas que te afastem de Deus. Eu estava vendo uma entrevista com o João Alexandre, grande cantor e compositor da música brasileira cristã. Muitos de vocês provavelmente já o conhecem. E ele diz o seguinte: se a fé vem pelo ouvir, nós não podemos reclamar se a nossa fé virá qualquer coisa, se nós ouvirmos qualquer coisa. Então não ouça qualquer coisa, não empreste seus ouvidos para qualquer coisa, porque senão a sua fé pode virar qualquer coisa. Busque a presença de Deus através de músicas que te aproximem dele e que estimulem e voltem as suas afeições para Deus. Trabalhe, aumente a sua paixão por Jesus, a sua paixão por Deus, para que de fato você possa dizer que não só conhece a Deus através de doutrinas e de pregações, mas que você tem de fato experiências verdadeiras com Deus. E a quarta e última dica que eu quero deixar é: faça tudo para a glória de Deus. Esse livro que eu indiquei, do Tozer, ele tem no último capítulo o seguinte título: O Sacramento do Viver. Ele diz o seguinte: a gente costuma cometer um grave erro de separar a nossa vida entre o secular e o sagrado, como se fossem duas coisas separadas, distintas. E aí, normalmente, a atividade secular é comer, jogar futebol, ir à faculdade, à escola. E a atividade sagrada é ir à igreja, ler a Bíblia, orar. O problema é que quando a gente lê a Bíblia, esse não é o pensamento que ela nos passa, essa não é a ideia que ela nos passa. Na verdade, a ideia bíblica é de que essa divisão, essa dicotomia entre sagrado e secular não existe e que a nossa vida é uma só. Então, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, no versículo 31, ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É interessante porque a gente, na nossa religiosidade, às vezes pensa o seguinte: eu não vou me vestir assim porque eu estou indo para a igreja, ou eu não vou falar isso dentro da igreja, ou eu não vou fazer isso dentro da igreja. Na verdade, se você não faria isso, ou não vestiria isso, ou não falaria isso dentro da igreja, não faça, não vista e não fale em lugar algum. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? A ideia aqui não é separar a vida em duas, mas é mostrar que tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus, inclusive comer e beber. Isso não quer dizer, contudo, que todos os nossos atos tenham a mesma importância. É evidente que vai te edificar muito mais orar e ler a Bíblia do que jogar futebol. Mas você também não pode considerar o futebol como uma atividade secular e o restante das atividades como atividades sagradas. Tudo é sagrado, tudo é de Deus, tudo é para Deus e para a glória de Deus. E é a partir desse momento que a gente entende o verdadeiro conhecimento e a verdadeira presença de Deus, porque a presença de Deus, ela está acessível para nós em todos os momentos, em todos os lugares, e seja lá o que nós estivermos fazendo. A presença de Deus está acessível para nós e Deus quer se relacionar conosco. Deus é um Deus pessoal que nos chama ao relacionamento com Ele.
O meu desejo essa noite é que nós entendamos que o relacionamento com Deus vai muito além de conhecê-lo através de doutrinas, de palavras, vai muito além de conhecê-lo através daquilo que nós ouvimos falar de Deus. Nós não podemos ter o nosso conhecimento de Deus baseado no que nós ouvimos falar dele pura e simplesmente. Meu desejo essa noite é que o nosso conhecimento de Deus seja baseado naquilo que nós vivemos com Deus. Amparado, claro, sempre na palavra de Deus, mas nas experiências que de fato nós temos com Deus, para que nós possamos de fato dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Para que nós tenhamos essa experiência de Jó diariamente, para que nós vejamos a Deus diariamente e não o busquemos apenas um dia da semana e não o busquemos apenas uma vez ou outra, ou estejamos satisfeitos com a nossa vida, no sentido de que já encontramos a Deus, então não precisamos mais buscá-lo. O meu desejo essa noite é que a experiência de Jó seja a nossa experiência, que os nossos olhos vejam a Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua presença se faz manifesta entre nós. Muito obrigado porque o Senhor se faz acessível a nós e quer se relacionar conosco, e nós dizemos que nós queremos também nos relacionar com o Senhor, Pai. Dá-nos essa paixão pelo Senhor, dá-nos esse desejo pelo Senhor, para que nós te busquemos mais e mais, para que nós venhamos a buscar a Tua presença mais e mais, Senhor, para que nós venhamos a viver constantemente na Tua presença, porque, Pai, nós entendemos que de fato isso é um privilégio concedido. Nós temos o privilégio de buscar e de estar na Tua presença. Muito obrigado por isso, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é acessível a nós. Muito obrigado porque nós podemos nos relacionar com o Senhor. E muito obrigado porque o Senhor se faz presente, Pai. É a nossa oração de súplica e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo Teu amor sem par. E então minha alma
e ao lar celeste então me transportar. Adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus,